Bem-vindos ao Arte em Você, Simpósio do Amor, o nosso programa de arte, teatro, cultura e amor pela expressão humana. Nosso espaço, nosso encontro. Lembrando, não ame você mesmo na arte, mas a arte em você. Hoje é o dia do Simpósio do Amor. Do que se trata? Em uma semana, a gente tem um convidado, uma convidada para lá de especial, em que a gente amplifica, aumenta a lupa sobre o trabalho dessa pessoa. A gente vai mais a profundo de como é que o trabalho dessa pessoa se aplica, coloca as características. E na semana seguinte, temos o Simpósio do Amor, que é o Teatro do Mar, que é quem produz esse programa, abrindo suas portas, abrindo as suas cortinas, já dando uma dica do tema de hoje, sobre o trabalho prático, coisas que atingem, atravessam de forma muito prática e muito direta o trabalho do dia a dia, o trabalho teatral que a gente realiza, abrindo um pouco as características, os segredos, os dia a dia do trabalho prático com teatro e arte. Certo, certo. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui muito especial, Fernanda Biancamano. Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui e vamos começar. Vamos lá. Certo? Certo. Certo, certo. De novo, quase que eu já dei uma deixa do programa da semana. Segura a ansiedade. Quase que eu já ia falar aqui, porque é um ritual importante. Quase, mas próxima semana, tá bom? Próxima da próxima. Não, próxima agora. Próxima semana agora, o próximo programa. Próximo programa? Uma convidada incrível. Vou dar um spoiler aqui, uma convidada incrível, amada. Não tem quem atravesse o caminho dela que não seja transformada, incrível. E tá muito boa. Semana que vem, essa. O tema de hoje, Fê, é Por Trás das Cortinas, Realidade Artística. Por que esse é o primeiro tema do Simpósio do Amor aqui, abrindo as portas e cortinas do Teatro do Mar? É um primeiro momento da gente se encontrar e começar a abrir de novo, o próprio título já se entrega, né? Abrir um pouco as cortinas para evidenciar alguns elementos da feitura, né? Uma das perguntas que vai ter aqui é se ator, se atriz tem que se produzir. Se existe ator e atriz que não se produza. Já, aqui dentro, tá bom? Então vamos lá, Fê, por trás das cortinas, realidade artística. Como é que a gente pode contribuir num primeiro momento já de lavada, já de primeira, para quem está acompanhando a gente aqui agora? Para mim, é que teatro é coletivo. É coletivo, é realizado com pessoas e para pessoas, né? Então acho que isso é importante falar. Teatro, assim como esse programa, né? Arte em você, não você mesmo na arte, a gente está falando de uma realização em conjunto, com contribuições individuais, mas uma realização em conjunto, em primeiro momento. O conjunto é a soma das suas partes, né? Ou a multiplicação das suas partes, né? Porque é interessante você já começar assim, na verdade eu acho muito interessante você já começar assim, porque acontece algumas confusões quando você vai trabalhar em grupo, e a gente com essa experiência de trabalhar com grupos desde 50 pessoas até grupos menores, mas a gente tem essa característica muito própria, né, do Teatro do Mar, né, de trabalhar com grupos grandes. Sim. Né? Acontece um fator que é muito interessante, que a pessoa ela escuta que trabalhar com teatro, trabalhar em coletivo, e ela acredita que o coletivo é maior que ela. Então ela se anula. É verdade, é verdade. Então ele se anula. Aí a pessoa ela tira o corpo fora, né? Ela se anula, ela se ausenta, não presencialmente, ela está presente ali na sala, fisicamente, né? Mas ela se ausenta, ela sai, ela tira a importância dela dentro daquele conjunto, porque ela entende, não, porque o coletivo, como se fosse uma entidade externa, que é um conjunto, né? É um conjunto, uma coisa assim, não, porque o coletivo é como se ela não fosse um fator primordial ali dentro. Com certeza. Como se as ações dela, mesmo... Não fizessem o todo, né? Não fizessem o todo. Mesmo essa ação de se ausentar, como se essa ação de se ausentar não tivesse interferência no todo. Sim. É verdade. Né?
É muito importante a gente ir dosando isso também, né? Porque eu acho que tem essa questão dessa fome, muitas vezes quem tá começando também, do contrário do que você tá dizendo, né? Que é a pessoa se colocar demais. Não olhar pro outro. Então, ela tá em cena com o outro, ela não tá escutando o outro, ela não tá olhando o outro, ela tá focada no que ela mesma tá fazendo. Então, eu acho que existe também essa questão do equilíbrio das forças, né? De você entender que você tem o seu momento, o outro tem o seu momento, e isso faz o jogo desse coletivo funcionar, né? Como um todo, toda essa engrenagem, né? E aí a gente não parte só dos atores, né? A gente tá falando de toda a equipe técnica que ajuda os espetáculos, os shows, os programas a acontecerem. Então, é esse coletivo somando força para as coisas irem em frente, né? É interessante, né? Porque a gente está falando de uma coisa que a princípio pode ser muito, muito clara, muito óbvia, né? Assim, coletivo, teatro é feito por um grupo, a soma desses talentos individuais compõe essa soma ou essa multiplicação, compõe o que se entende como um grupo, né? Mas muitas das vezes, por mais que pareça simples, de novo, Não é simples. uma das primeiras aulas que a gente dá no Teatro Mar, para quem já teve encontros com a gente aí, Sabe? e para quem ainda não teve essa oportunidade, nós ainda não tivemos essa oportunidade de ter um encontro com você, essa é uma dos primeiros conceitos que a gente traz, tá? Algo pode ser simples, mas não simplista, tá? Porque aí vai entrar simples, complexo, fácil, difícil, simplista, são conceitos completamente diferentes entre si, né? Então, por mais que pareça ser simples, não é simplista. Verdade. Né? Porque, por exemplo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa de muita experiência para saber jogar o jogo bem. Sim. Entende? Porque a gente tem essa característica de ter começado com teatro muito cedo, né? Muito Você cedo. ainda mais cedo ainda do que eu, né? Mas quando você inicia em teatro ainda mais jovem, a primeira parada que você vai é você mesmo na arte. Você quer aparecer, você quer estar na frente do palco, você quer... Muitas pessoas, Né? inclusive, começam a fazer teatro com essa ideia, né? De que, não, quero ser famoso, que é uma outra pauta também dentro... Né? Quero brilhar. Quero brilhar. Em muitos lugares também atraem as pessoas para iniciar, né? O mundo artístico com essa premissa de você vai brilhar, e não é muito bem por aí. É porque não é bem por aí, porque é óbvio, quando a gente está em cena, a gente pode entender a questão do brilho, a gente pode trazer, evocar aqui grandes mestres que vão tocar em algum ponto, a gente pode trazer até Jesus Cristo quando ele vai falar sobre uma luz, né, que tem que se colocar, vós sois luz do mundo, e se colocar para que todos ilumine. Mas é importante fazer essa diferenciação clara, que essa vinda que você mencionou, né, venha brilhar, ela está fazendo um apelo à vaidade, ao ego, né? E não um apelo de que a arte em si brilha, né? É um apelo completo a você mesmo na arte, o quanto você brilha. E percebe, se você brilha, talvez esteja implícito que o outro não tanto, não tá, né? Tá faltando luz em algum lugar, né? Tem uma... Porque senão venha brilhar igual todos os outros, não, né? Não, Venha... você, exclusivo, você é a grande estrela. E não você venha ser mais uma estrela no meio de 50, não. Venha ser a estrela, venha brilhar, né? Sim. É o mote de venda já alimentando esse universo que vai nessa outra direção, pelo menos do que a gente propõe, Sim. do que os grandes mestres propõem, né? Assim, você lembra de experiências que começaram a modificar essa relação dentro de você, assim, experiências que aconteceram com você no início, pode ser na juventude, ou pode ser por agora, ou pode ser, quer que seja do tempo, experiências que começaram a mudar isso dentro de você, de querer a evidência para essa outra coisa que começa a nascer. Você lembra de experiências que te levaram nisso no início? Com certeza. Quais foram? Foi bem complicado, porque quando eu comecei fazendo uma protagonistinha, né, criança. Comecei criança. Então, o foco realmente era todo em mim, na história dessa personagem. Então, eu acho que isso foi vindo realmente com a necessidade de outras experiências dentro do teatro. Daquele teatro bem amador, em que você tá fazendo cada um tem uma fala, sabe? Tipo assim, oi. Nossa, é assim, né? Isso início... é muito. Oi, bom dia, mamãe, não sei o quê. Aí o outro vem, não sei o quê, não sei o quê. Tem que ser dividido.
E aí fica aquela coisa meio adolescente na minha época, né? Não, mas o fulano tem mais fala, tem uma fala a mais e não sei o quê e tal. Então, eu acho que essa foi a primeira quebra, assim. Eu não sei pra você, mas pra mim essa foi a primeira quebra da necessidade de... Peraí, o outro agora vai falar um pouquinho mais e eu tenho que segurar e eu não preciso saber todo o texto da peça toda, sabe? Eu tô te achando muito chique, porque você já tinha personagem, mãe, filho. Eu comecei, era fala um, homem 2, homem 3, água 1, água 2, peça de água, peça de não sei... Árvore, né? Que é bem clássico, a árvore. Árvore, graças a Deus, eu nunca fiz. Esse eu não precisei. Mas é um clássico que tem por aí, né? Mas é porque eu tive um começo com teatro amador, tô falando de 20 anos atrás, né? Um começo com teatro amador que a gente fazia muita coisa. Então a gente fez muita peça em igreja, muita peça em estádio, abertura de congressos de educação, muita. Foi dia da mãe, dia do pai, dia da criança, tudo a gente estava apresentando. Então, pô, eu tô com cabelo até um pouquinho grande aqui de novo, mas o que eu já fiz de Paixão de Cristo, Jesus, nossa senhora, mas foi muito já. Imagino. Muitos, carreguei cruz. Carregou cruz? Carreguei cruz. Olha. E sabe qual é o pior? Cruz pesada, tá? Isso que eu ia te perguntar, pesada, aquela papelão. Tu acha que na época tinha grana pra fazer uma estrutura de cenografia fechada pra fazer uma estrutura? Não, botaram o quê? Pedação de tronco de árvore. Isso, gente? Eu tenho mais de 1,80 m, devia ter uns 2 metros e tanto. Gente. E aí imaginando que seria aquela coisa meio de papelão, sabe? Que você faz o papelãozinho, cola. O quê? Não, troncão de árvore. Jesus. Mais de 2 metros. Literalmente, Jesus. E a parte, né, horizontal da cruz também, mais de 1,5 m. Pra tirar do chão era difícil. Eu lembro, pra tirar do chão era difícil. Às vezes precisava de mais uma pessoa só pra tirar do chão pra eu conseguir fazer a cena. Não era itinerante, eu não tinha que andar 1 quilômetro com a cruz. Mas botava a cruz e tinha que ir um palco de ponta a ponta do palco, atravessar o palco de coxia a coxia. E aí a gente fez isso no teatro da época que tinha 5 metros de palco. E quando a gente foi apresentar num outro teatro que tinha mais de 5 vezes o tamanho de distância. O corpo estava habituado com Caramba, um tempo, cara, né? Um que espaço loucura. Ali. Que loucura. Porque, enfim, né, assim, tava carregando uma cruz, né? Então eu achei você muito chique. Você tinha mãe, tinha filho, achei chique demais. Eu tive umas experiências bem legais, assim, de início de carreira, né? Então foi bem legal. Essa primeira peça foi bem bacana. Mas eu sinto também que um segundo momento, assim, um pouco mais velha, já adulta, foi na minha entrada para os musicais, né? Quando começa os musicais, que você tem um coro, um ensemble, né, que chamam, e que você faz parte desse coro, você tem diversas vozes e pequenas falas e tal. Eu acho que essas peças que você tem o coro, existe também uma necessidade de você entender a importância do todo, do coletivo. Porque são 20 e tantas pessoas em cena, né? Normalmente, um musical grande, a gente tem 20 e poucas pessoas em cena. Então, se você não tem essas 20 e poucas pessoas, a história não é muito bem contada, assim, né? Por mais que existam os protagonistas e as músicas e os solos que as pessoas amam, todo o coro e o ensemble, eles ajudam a contar essa história com pequenas outras histórias que estão ali atrás. Então, eu acho que essa noção do coletivo também foi vindo nessa minha entrada para os musicais, assim, sabe? Que eu fui sentindo que, assim, caramba, esse todo aqui faz muita diferença, sabe? Então, essa noção do, cara, eu preciso segurar a mão do meu colega. Eu fiz uma peça que a gente não tinha personagem fixo, né? Então, assim, cada um fazia um solo diferente. Então, assim, várias vezes alguém faltava e uma outra pessoa que nem era substituta dessa principal precisava, vamos dizer, subir para fazer o solo dessa outra. Então, foi uma experiência que era tipo assim, cara, todo mundo segura na mão de todo mundo aqui pra gente conseguir contar essa história, sabe? Então, acho que foram umas coisas mais... experiências que... Porque bem que aprender na marra. Assim, mas isso é completamente na marra. O início, quando a gente está iniciando, começando, alguns têm um privilégio um pouco melhor de ter
já iniciar com bons profissionais, já iniciar com mestres. Alguns têm esse privilégio. E outros tantos, como é o meu caso, como é o seu também, a gente inicia fazendo no teatro amador, no teatro dentro da escola, no teatro do grupo de pessoas que se unem para fazer, e tem alguém que você faz uma aula com alguém, e assim vai indo, né? E o quanto que isso é importante, né? Esse início. Nossa, mas eu acho muito. que isso ajuda muito a construção do artista, né? É que a gente prega aqui sempre no Teatro do Mar, né? A gente precisa estar sempre estudando, sempre se aprimorando. E eu acho que essa coisa de você passar por todos esses estágios de vou fazer a peça do Paixão de Cristo, vou fazer a peça da Páscoa, não sei da onde, eu vou apresentar na igreja lá da família da minha mãe, eu vou ajudar. Tudo isso ajuda a construir, né, quem a gente é, né? A nossa formação artística, ela vai sendo realmente lapidada em todos os lugares, em todas as experiências, né, que a gente vai passando. Acho que a gente prega muito essa questão da prática, né? A gente tem que botar muito na prática, né? A teoria, aqui no Teatro do Mar, a teoria ela vem auxiliando a prática, sempre. Muito importante. Você está falando, e eu tô lembrando de 1000 coisas enquanto você fala, porque no meu início, pelo menos individualmente, né? Foi 100% prática e 100% acertando e errando. Tentativa, acerto e erro. E teve um momento que você me fez lembrar na sua fala, me veio aqui também, que foi quando começou a ter essa percepção do eu na arte, a arte em mim, ainda não com essas palavras, ainda não com nenhuma clareza. Essa complexidade toda. Imagina. Mas foi quando, muito engraçado, porque foi quando eu comecei a conseguir fazer algumas realizações cênicas, de novo, não com essa beleza do português, mas quando eu comecei, deixa eu ver se tem uns 15 anos, 16 anos, não sei, eu comecei a ter algumas realizações cênicas que as pessoas admiravam, gostavam. Então eu comecei a ver que eu fazia certas coisas nas cenas, nas improvisações. Funcionou isso aqui. Mais do que funcionou. As pessoas se impressionavam, elas gostavam, falavam assim, poxa, legal, ele é legal, ele é bom, né? Não sei o que, caraca. Começavam a comunicar. E aí eu comecei a perceber uma diferenciação entre tá ali aparecendo, né? Tá na boca de cena, fazendo e falando de não sei o que, de um jeito, bababá. E comecei a fazer cenas que não eram desse jeitão e as pessoas gostavam, sabe? Sim. E eu comecei a perceber, falei, pô... E foi bem numa mudança de comédia, porque eu comecei com muita comédia, né? Muita comédia. Aí eu, intuitivamente, comecei a buscar algumas coisas de drama. De novo, adolescente isso. Adolescente, pré-adolescente, adolescente. Algumas coisas de drama e isso começou a acontecer. Uhum. E foi uma das coisas que eu tô lembrando aqui dessa mudança de patamar de percepção, de vaidade e ego. Claro, imagina, não tem como você pedir para um cara, para uma menina de 15 anos ser super... Não, cada coisa tem seu tempo. Tem seu tempo. Alguns de 15 anos já vão ser super artísticos pra caramba, expressando coisas complexas, são intuitivos, E outros vão estar super ainda na vaidade, super ainda... E tá tudo certo, cada coisa no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Por isso que trabalhar com criança, com adolescente, você tem que saber jogar esse jogo, né? Saber jogar o jogo, mas enfim, mas aí a gente vai para outro universo que é parte educacional, não podemos nem tocar, senão a gente desembarca nele. Nossa, vamos embora. Nunca mais saímos. Então, Fê, deixa eu puxar aqui numa outra direção, então, tá? Tá. Por trás das cortinas, realidade artística. Vamos já entrar no se autoproduzir. Tá. Artista hoje, século XXI, 2023 para frente, artista, atriz, ator, existe sem se autoproduzir? Eu não sei se a palavra existe, né? Eu acho que você fica numa subsistência, eu acho, sabe? Você fica ali no meio do caminho. Porque eu acho que se você não... Eu acho não, eu percebo, né? A gente vem desenvolvendo, vem observando pessoas que estão aí em destaque, pessoas que fizeram sua carreira, concretizaram sua carreira de forma bem potente, né? E reconhecidamente, são pessoas que se autoproduzem.
né? Então, salvo raras exceções de pessoas que ficaram famosas, né? Tiveram seus momentos de fama e conseguiram constituir essa carreira, vamos dizer agora, antigos da Rede Globo e outras emissoras, né? Que ficaram famosos por fazer novelas ou alguma coisa mais específica. A gente vai ver artistas que se autoproduzem para poder continuar existindo, né? Mas mesmo esses que você falou produzem seus trabalhos. Sim, mas eu tô falando, salvo raras exceções. Ah, sim. Porque eu tô imaginando Cláudia Raia, um Miguel Falabella da vida, Antônio que são Fagundes. Antônio Fagundes. Assim, os principais, mesmo porque a gente tem essa a gente pode ter essa ilusão, né? Ah, os grandes, esses que têm uma grande reverberação da telenovela, da Rede Globo, da potência da indústria da novela. Eles não precisam porque já tem muita grana, porque já fazem, já como um comercial entra uma bolada, mas não. Não. Antônio Fagundes está em cartaz hoje com uma peça que é a produção dele. Fernanda Montenegro se autoproduz. Fernandona, hein? Rapaziada, Fernanda Montenegro se autoproduz, hein? Produz os seus trabalhos. Fez uma leitura dramatizada agora há pouco tempo, não foi? Linda, maravilhosa. Fez. E então acho que é uma ilusão. E aí a gente volta numa questão lá do início da nossa conversa sobre a fama, essa ilusão, né, de como funciona, né, o setor artístico, de que você vai ficar em casa esperando um convite porque você é muito especial e porque isso foi vendido, tá? Não tô falando você especificamente, todos nós. Eu também já passei por esse momento na minha vida de achar, não, eu vou conseguir coisas se eu estiver em casa e alguém de uma agência me ligar, porque aí eu vou conseguir um trabalho ou eu vou ficar esperando. Só que se você fica nesse pensamento, se você acredita nesse pensamento, eu acho que você também acaba colocando a régua da sua qualidade artística ou da sua... como é a palavra? Da avaliação do que você quer fazer na mão de outra pessoa, né? Porque se você não se autoproduz, você está esperando um convite ou você está esperando um teste, você está esperando uma oportunidade e dentro dessa oportunidade você está botando na mão do outro, o outro que vai escolher. E quando o outro escolhe, a gente vai entrar num lugar que é muito complicado, que são perfis, né? Nem sempre quem tem melhor qualidade técnica vai pegar um trabalho. Às vezes um tem qualidade técnica pior que o outro vai pegar por perfil. E aí vai depender também muito do produto, né, que a gente está falando. Se a gente está falando de um teatro dramático de grupos, se a gente está falando de uma novela, se a gente está falando de uma série, do musical... Todas essas coisas vão... Tem uma coisa aqui que eu quero compartilhar com as pessoas, dar essa orientação também, esse presente, já que a gente falou de abrir alguns segredos, né? Você falou isso, né? As pessoas vão ficar em casa esperando esse convite, porque vão ser chamados, tal. Né? Tem uma coisa que acontece muito aqui, não só com a gente, acontece com outros grupos de teatro, outras produtoras, acontece muito, não é pouco. São pessoas que colocam na responsabilidade do outro, que nem você falou, porque ele vai me escolher, porque alguém vai... E não fazem nada por onde. Não fazem um curso, não procuram um workshop, não fazem uma especialização, não fazem uma aula de nada. Ou a pessoa às vezes se forma num curso, seja ele qual for, ou às vezes nem se forma, fez só uma parte do teatro escolar, ou fez 2 cursos livres e coloca o peso inteiro em alguma coisa que ele não demanda ação. Verdade. Ou seja, que tipo de responsabilidade, que tipo de poder uma pessoa tem sobre a escolha do outro? Nenhuma. A gente não tem nenhuma influência na escolha que o outro vai fazer, no que o outro pode fazer. A gente tem influência onde? Na gente. Então, isso acontece muito, tá, pessoal? Fica atento. O que é que você pode fazer? O que é que você pode realizar? O que é que você pode avançar? E o que é que você não pode fazer? Onde é que você não tem tato? Onde a nossa mão não chega? Compreende? E onde é que a nossa mão chega? O que a gente pode fazer nesse jogo, nesse tabuleiro, né? Então isso é muito ruim. Algumas vezes chegam pessoas nos processos de seleção que a gente realiza
tanto interno quanto externo, que a gente é contratado para fazer, e a gente percebe que aquela pessoa, aquele concorrente entre eles, dependendo do tipo de processo que for, né, não buscou, não tem ferramentas, não se preparou para executar algum tipo de trabalho, seja na linguagem que for, né? Sim. Então, por trás das cortinas, pessoal, é muito claro, tá? É muito evidente quando chega alguém pra gente que tem um preparo, que tem um conhecimento, e não é conhecimento erudito, porque a gente não tá, pelo menos a gente, nosso trabalho, e quando somos convidados, não é para fazer seleção de professores teóricos. Sim, verdade. Né? Vamos deixar claro também isso. Né? É para pessoas de ação, ator e atriz é aquele que faz, né? Não aquele que diz que vai fazer, Nem mas pensa aquele que sobre. realiza. Então, isso é muito evidente. A gente não precisa, às vezes, nem ver currículo e tal. A pessoa começa e a gente já vê, né? fica claro. É muito nítido. Eu acho que uma coisa que abre também, disso que você está falando, já puxando para os bastidores, né? É que quando a gente começa a se autoproduzir, né? A gente fala assim, bom, então eu não vou ficar esperando esse convite, eu vou agir, né? Eu vou abrir um leque de opções. Eu vou estar numa agência, ou eu vou esperar o convite, mas eu também vou fazer, né? Vou entrar em ação. E aí a gente começa a entender também, e eu acho que facilita muito nessa questão de você tirar um pouco o peso do outro. Eu acho que quando você começa a se colocar no lugar do outro, de quem faz, você começa a enxergar coisas que quando você tá só indo ali fazer um teste, você não vê, né? Que quanto é difícil você selecionar uma pessoa, né? Quando a gente está no processo seletivo, é isso. Às vezes, a gente vai analisar uma coisa que não necessariamente vai estar ligado somente à técnica daquela pessoa. Existe um conjunto que é importante e a gente está falando de coxia, né? A gente está falando de bastidor, a gente está falando de como lidar, como é que é a personalidade daquela pessoa, ela consegue lidar com o grupo, ela consegue se desenvolver bem com outras pessoas. Não adianta você ser maravilhoso, uma técnica perfeita e você ser ruim com seus colegas, você ser ruim com o seu diretor, você ser uma pessoa... Ai, porque eu tenho uma personalidade forte. Calma lá, segura. Segura porque o teatro é coletivo. Então, quando a gente começa a se autoproduzir, né, produzir coisas, eu acho que a gente começa também a enxergar o quanto é difícil estar do outro lado também. O quanto é complicado você falar assim, bom, eu tenho que montar um elenco aqui, aquela pessoa tem que combinar com aquela outra, que tem que trazer isso aqui, porque a gente tem que chegar neste resultado. E não necessariamente tem a ver com você. Fala assim, nossa, aquela pessoa é maravilhosa, mas para este trabalho ela não vai encaixar. Mas você falou de uma coisa, Fê? Tô anotando várias aqui para pegar já de linha que você tá puxando, né? Sai falando, né, Não, foi ótimo, na verdade. Tanto que tô pegando várias coisas aqui. Mas você falou de pessoas que já chegam, né? Assim, quantas pessoas chegaram pra gente em processos que tinham qualidade técnica, que tinham qualidade para realizar, mas não tinham nenhuma inteligência emocional para trabalhar em equipe. Nenhuma. Né? É impressionante. Quantas pessoas, não foram 2 ou 3, chegaram pra gente, e a gente vê, tem qualidade técnica, sabe realizar, tem potência, tem limpeza de ação, gesto, movimento, mas não tem a menor consciência, a menor inteligência de trabalho em equipe. É impossível, ela não sabe se colocar no meio de uma equipe, junto com uma equipe, não sabe trabalhar. E aí fica difícil, porque a gente está falando de um trabalho, principalmente no Teatro do Mar, de pelo menos 1 ano, né? Então, assim, é um trabalho a longo prazo. Então, a gente tem que colocar isso em jogo também. E você que está começando, né? Você que está iniciando a sua trajetória artística, isso também tem que entrar no jogo para você. Isso também tem que entrar na sua busca como artista. É você saber lidar com as pessoas. É você saber lidar com gentileza, né? Você saber o trato humano. Gente, é básico, tá? Só você não se isolar numa bolha. Tem uma coisa que eu comecei a falar para algumas pessoas que são mais novas e tal, que eu falei assim, cara, você não sabe por onde começar? Começa por uma coisa simples.
não encha o saco de ninguém para ninguém encher o seu. Total. É o básico, porque às vezes a pessoa ela começa a querer ou demonstrar serviço, ou mostrar que tem, ou querer evidenciar que está presente, e ela começa a adentrar, ela começa a querer penetrar em tudo quanto é canto, falar com coisas que tem a ver com produção, se colocar em coisas que tem a ver com direção, falar com coisas que tem a ver com assistentes. Isso é uma coisa muito comum, né, também. Quando a gente está começando, eu acho que eu me lembro de uma época em que essa coisa do coletivo se mistura também. Nossa, é muito interessante você falar isso agora, porque me veio uma questão de que o coletivo, cada um também tem o seu papel, né, ali dentro do coletivo. São as forças que se unem, né? Então, assim, eu me lembro de algumas vezes, quando eu estava começando, né, mais novinha, sei lá, o diretor tá falando um negócio, mas isso? Isso é muito comum, assim, quem tá começando. O diretor tá dando um direcionamento ali. Não, mas se a gente fizesse isso? Não. Aí teve um diretor que uma vez pra mim virou e falou assim, Fernanda, propõe. Para de... porque você... Não, então não me fala o que você acha. Faz. Aí eu... Mas eu queria... Não, porque você tá dirigindo. Quem tá dirigindo sou eu, assim. Ele falou muito gentilmente e aquilo me deu um sacode. Eu falei assim, caramba, então tá. Então, como assim? Eu proponho? Ele falou assim, faz. E a partir desse momento eu comecei a... Cara... E aí te quebrou, né? No meio, Nossa, né? ele me quebrou no meio. E foi maravilhoso essa quebra, tá, gente? Eu acho que isso é muito importante, porque deu uma quebrada ali no meu ego, na frente de todo mundo. Eu fiquei meio... Tá, porque, beleza. No geral, quando a gente tá nesse momento e quer falar o que tem que fazer, é porque 100% das vezes a gente não tá pra fazer, tá pra falar. Tá pensando. Porque isso, a gente podia, que aquilo, não sei o que. Então tá bom, pega essa ideia e realiza, faz lá fazer. Porque a minha ideia... Não, tem ideia de algo não, realiza. Porque aí a gente vê se realmente tem a ver com o que eu tô direcionando, né? No caso dele, diretor. Então, eu falei, caramba, isso foi assim, bem importante. Quanta coisa, né, que a gente tem que ir construindo, né? Eu vi um meme, agora há pouco tempo, que tava falando que... Um meme não, né? Uma tirinha, né? Falando que... como é que é? Se artista leva uma vida inteira? Alguma coisa assim do tipo. Acho que vocês devem ter visto. E ficou bem... Pra quem é artista, né? Ficou bem famoso aí por esses dias. E é isso mesmo, assim. Cada vez mais... Acho que esse ano eu tô indo pra 24 ou 25 anos de carreira e... Cara, cada experiência... E não só como atriz, tá? Falando aqui como produtora, como vice-diretora, como coordenadora pedagógica, cada experiência que eu vou tendo, particularmente agora falando de mim, né? Mas eu acho que isso é uma coisa geral, vai moldando e trazendo novas percepções, sabe? Você parece que assim, cara, não tem fundo, não, entendeu? Não vai achando que, não, cheguei num lugar, não tem mais. Não, sempre tem onde colocar, sempre tem onde desenvolver, assim, né? A vida inteira mesmo, sabe? Eu fico pensando assim, caraca, é pra sempre, né? É porque uma vez eu tava conversando isso com alguns diretores de teatro também, né? A gente tava falando sobre que os desafios, eles vão se amplificando. Não é que a gente chega num ponto e fala assim, beleza, cheguei. Não, é quase como uma montanha, né? Você vai iniciar. Os primeiros passos da montanha são super difíceis, complexos, complicados. Você escorrega. Aí chega um ponto que você fala, já não estou mais escorregando, estou andando. Só que quando você anda um pouquinho mais, fica mais inclinado. Começa a montanha. Fica mais difícil de novo. Fica mais difícil de novo porque você já não está mais no plano, você já está um pouco mais inclinado. Aí você não, vai pegar andando inclinado. Aí você pega o inclinado, você já entende... Como é que você tem que ficar como é que ser o corpo, Aí falar, campeão, tô bem no inclinado. Aí você anda mais um pouco, o ar fica mais rarefeito. Mais desafio. Porque tá mais alto. Então você começa a ficar mais cansado, seu corpo precisa se adaptar. E aí não é só a sua vontade, é tempo. Porque o seu corpo precisa de tempo para se transformar. Total. Hemácias, o movimento do batimento cardíaco, capacidade dos alvéolos pulmonares, muita coisa. Então precisa de tempo, não é só a sua vontade, é processo. Nossa, como é processo. É processo, precisa de tempo para o corpo físico, nem é mecânico. Precisa do mecânico, o tempo do mecânico se regular, né?
Até que chega um ponto que tá tudo isso junto e aí, enfim, e aí são as dificuldades que cada vez se abrem mais, né? A gente não chega num ponto com uma linha de chegada e acabou. É, né? tá sempre confortável. Eu acho que nunca vai existir isso, assim, né? Até atores bem mais velhos, mais experientes, né? Quando a gente conversa com eles, a gente vê que não existe isso de você entrar numa zona de conforto. Se você estiver numa zona de conforto, eu acho também que você tá num lugar que já não desenvolve muito, entendeu? Eu acho que a arte, ela tem disso também, né? Da nossa profissão, da gente tá sempre se desafiando, né? A gente chegou num lugar, então assim, eu quero um pouquinho mais, eu consigo um pouquinho mais, e aí a gente sempre fala aqui também, né, nas nossas aulas, que um processo de aprendizado é um grande processo de frustração, né? Não existe você aprender algo novo sem você se frustrar, é normal, é inerente, né? E aí eu não tô falando só de interpretação, tô falando de tudo, né? Da escola, de qualquer movimento de aprendizado, você vai ter um processo de frustração. Então, quando você chega num lugar que você já está um pouquinho mais confortável e você se permite ir um pouquinho mais, outras coisas vão entrar no caminho. Inseguranças de se autoproduzir. Será que dá certo? Será que não dá certo? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Será que eu consigo fazer isso que é diferente? Eu consigo fazer essa coisa nova? Né? E esses dias eu estava conversando com uma amiga, até nossa em comum, que é atriz também, e ela estava passando por uma crise. Tem anos de carreira. E ela estava passando por uma super crise. Mais ou menos a nossa idade. Eu acho que a nossa idade de 30 e poucos é uma idade meio de crise também, assim, meio que geral. E aí ela tava falando assim, nossa, eu não sei o que tá acontecendo comigo, que eu tô insegura. Depois da pandemia eu comecei a ficar insegura e eu subo no palco, eu começo a me sabotar, eu fico assim, caramba, como é que pode isso, né? A pessoa tá anos e anos e anos na carreira e aí você pensa assim, não, aquela pessoa tá super segura de fazer aquele negócio. E cara, não, nem sempre. Todos nós, então assim, quem tá começando, quem tá no meio, quem já tá mais à frente, vão ter níveis de inseguranças, de medos, de receios, de aprendizagem e de frustração. Pra depois você ter aquele saborzinho da vitória, tipo assim, passei por isso e deu certo, cara. Deu certo. E se não deu tanto certo, o que eu posso melhorar pra dar certo daqui a pouco, sabe? Você tá falando, sobre esses desafios há pouco tempo atrás, né? Um ex-aluno meu mandou mensagem me fazendo uma pergunta, querendo entender um pouco melhor. E aí uma pessoa muito querida, um aluno externo, e aí ele me perguntou, Pedro, eu quero fazer um grupo para trabalhar e tal, mas como é que eu vou saber se vai dar certo? Eu queria saber como é que eu vou saber se as pessoas vão se comprometer, vão chegar juntos, se vai dar certo. E aí eu respondi para ele, você não vai saber. Não vai saber. Não tem como saber, você não vai saber. Aí ele mandou só um emoticon triste, assim, um emoticon triste, com uma carinha chorando, só. E aí, claro, como é o meu estilo didático, pedagógico, vamos ver como é que ele lida com isso. Né? Sim. Então eu falei, você não vai saber. Ele mandou uma carinha triste. No dia seguinte, na verdade 2 dias depois, eu que mandei mensagem pra ele. E aí, já começou o grupo? Claro. E aí ele falou, não, você desconversou. Eu falei, cadê? Começa. Bora fazer. Você não vai saber se vai dar certo, se as pessoas vão. Porque o único jeito de você saber se isso vai acontecer é você começando a fazer. É você iniciando a fazer. Você não vai saber. Porque ele esperava da minha experiência... Que você dissesse. Olha, se isso acontecer vai dar certo e tal. Porque a gente sabe, na verdade, né? A gente sabe que algumas evidências já vão a gente tá lidando com o ser humano, né, também. O ser humano não é um bicho diferente, né? Mas existe alguns comportamentos também. É porque a gente entende que alguns comportamentos, algumas evidências vão desaguar no rio, vai lugar. chegar no mar, né? Sim. Só que são, como você acabou de falar, experiências múltiplas, milhares, né? Então não é uma ciência exata. E ele precisava saber, ele está num processo de formação, precisava saber que só a prática responde. É verdade, só fazendo. Só realizando, a prática responde. Claro, vamos ser justos aqui, né? Não é a prática fazer por fazer, né? Quero fazer teatro, vai lá fazer teatro, porque você é um artista, faça teatro. Não, vai aprender. Lógico. Vai se capacitar.
vai se capacitar para isso. Só que certas coisas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa entender. Eu já tinha conversado com esse grupo, com essa turma, com essa galera, sobre isso. Grupos, já tinham falado que eles estavam formando um grupo, que eles queriam formar e tal. Eu falei, ó, a dificuldade é essa, a dificuldade é aquela. E, ó, você precisa fazer isso, você precisa ir nessa direção, você tem deficiência nessa direção aqui, compromisso, você tem muito compromisso, mas você não compreende o outro, você vai entrar em conflito, porque você tem dificuldade de compreender. Então, diversos elementos a gente trocou essa bola, assim, essa ideia, sabe? Mas quando, 2 dias depois, eu perguntei para ele de novo, e aí, começou? Iniciou? Ele, não, então começa. Então começa. Porque, como você falou, né, está do outro lado. Quando você assume posições no campo artístico, no tabuleiro do jogo, no campo do jogo, você começa a entender melhor os desafios e as realidades daquele lugar. Sim. Então, se você é ator e você começa a produzir, mesmo que seja minimamente, você começa a perceber o quão complicado é aquela postura muito comum, às vezes, para atores e atrizes, de não responder ou de não enviar o tal documento, o termo de autorização, ou a pessoa te pergunta uma coisa, você demora 2 dias para responder por e-mail, você começa a ver a dificuldade que é essas coisas. Se ele queria montar um grupo, por exemplo, e montaram, né? Você vai começar a perceber o quão danoso é quando coisas começam a acontecer dentro, ou quando um não está comprometido. Quando começa a jogar na responsa do outro, né? Aquilo que a gente estava falando. Exatamente. Não se colocar... Empatia, né, gente? Acho que a arte, ela tem esse lugar de você revelar a vida, como você sempre costuma dizer aqui, né, pra gente, do Teatro do Mar. O Pedro fala isso sempre, teatro é a arte de revelar a vida. Eu acho isso muito lindo, assim, de você se doar e fazer essa condução. E dentro de uma condução que você se doa para coisas acontecerem, a gente está falando de um processo de empatia, né, também. É de você se colocar no lugar do outro, do seu colega que está ali com você, né? E não só do seu colega, do seu diretor, do seu produtor, de quem está fazendo no coletivo. Porque se você não tem essa capacidade ainda, porque pode acontecer, né? É o que a gente estava falando aqui, né? Do início, a gente não nasce com isso pronto. Isso é um processo construtivo, né? Da empatia, você precisa começar a se atentar a isso. Será que eu estou sendo empático com o meu diretor ou com o meu produtor? Não, é se anular. Como você disse, não é tipo assim, não, então eu não vou me colocar ou eu não vou falar porque o diretor... Não. Saber se comunicar e se colocar um pouquinho no lugar do outro. Se eu tivesse nessa posição, por que é que essa pessoa está tendo essa atitude? Por que está sendo assim comigo? Como eu gostaria de ser tratado? Eu acho que isso aqui é muito importante. Acho que mais que tudo, assim, da base, eu acho que é como eu gostaria de ser tratado. A gente sempre conversa sobre isso, né? Aqui no Teatro do Mar, a gente vem construindo, né? Que está sempre em construção, a gente está em eterna construção aqui, de que algumas experiências individuais, né, nossas, né, de outros lugares que a gente trabalha, que não aqui, nos ajudam a perceber e a construir coisas. Poxa, eu tive uma situação que foi muito ruim numa produção tal. O que eu faço com isso? Como reverberou em mim? Como eu consigo não replicar produzindo? Né? E a mesma coisa ao contrário. Aquela produção fez uma coisa ótima para mim. Então, assim, como eu consigo replicar aquilo porque eu me senti bem com aquilo também, sabe? Então, eu acho que esse processo de empatia, que é muito importante pra gente ir construindo o coletivo, né? E o por trás das cortinas. Quanto a isso da empatia, passei por muitas experiências que me permitiram entender melhor isso. Uma dica também. Quando você estiver com um profissional que você gosta muito, percebe não só o que ele fala, o trabalho, mas como ele lida com as coisas, como o que ele vai falar, a orientação, a parte técnica, mas também como ele lida com as coisas que acontecem, como é que ele percebe, como é que toca nele, como é que ele se relaciona com isso, porque eu aprendi muito vendo profissionais sendo desrespeitados, por exemplo. Bons profissionais com pessoas na sala que eu não fazia a menor ideia da qualidade daquelas pessoas,
e lidavam de um modo que não era o modo que eles mereceriam, sabe? Aprendi muito com isso, muito, 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 de ver, de identificar, de ter empatia para esse profissional, falar assim, caramba, que equívoco, que equívoco. E não estou falando só daqui, estou falando de gringos, gringos, tô falando de pessoas de fora que vieram para cá para dar uma oficina específica e a pessoa ficou frustrada, não estava conseguindo e tal, e assume certas posturas, certas relações equivocadíssimas. Então, de novo, tá nesse outro lugar, tá percebendo, tá olhando, entendendo, buscando compreender muito mais do que julgar, é uma qualidade primordial para alguém que quer avançar tecnicamente, quer um espaço, quer ser bem recebido, o que quer que seja, porque problema sempre vai ter. Sempre. Problema sempre vai ter. Equívocos sempre vão acontecer, ainda mais num trabalho subjetivo como é o trabalho artístico. Sempre vai ter. A forma como você lida com isso é que é a questão. É verdade. A forma como você lida com os equívocos, a forma como você lida com alguma coisa que não... A forma como você lida com alguma coisa que não sai conforme você imaginou e idealizou que seria, a forma como você lida com isso é que é a grande questão. Porque se as pessoas que chegam para um processo seletivo chegassem com isso, sabendo esse lugar de trabalho, já seria... Nossa, já seria muito à frente. Porque tecnicamente eles vão ter diversas mil qualidades, mas algumas qualidades são básicas. E essa de saber se colocar no lugar do outro, saber o seu lugar de ação, entender, ter empatia, flexibilidade, antes de querer julgar, buscar compreender, entender... Porque eu posso, assim, abrir, você já sabe, eu vou apenas compartilhar aqui com você e com quem está ouvindo a gente. Tiveram diversos processos que eu estava numa escala hierárquica menor, que eu estava como ator, eu não estava como diretor ou como diretor do projeto, eu estava como ator convidado, né? E eu via que determinado profissional, como o diretor, por exemplo, entrava numa. Isso acontece. Muito. Entrava numa, pessoal, equivocado, digo, né? Bastante equivocada. Naquele momento, eu poderia muito bem entrar nessa do porque ele, porque ela, porque apontar dedo, falar mal, juntar com o outro para querer denegrir, para querer boicotar, depreciar. E às vezes que isso aconteceu, eu só... Claro, eu não estou falando de nada tirânico, né? Não estou falando dos tiranos, né? Dos tiranos de humilhar, bravos, não estou falando disso, né? Mas nesse momento, porque eu entendia que ele estava passando por aquilo, por aquelas questões, às vezes até comigo, de entrar numa avulso, gratuito, porque acontece. Acontece. Ser humano, gente. Entender que era uma questão daquela pessoa e não era comigo, não era eu. Então, tempo ao tempo, entende? E as tudo coisas certo. vão se resolvendo também. Se resolveram porque ele foi entendendo que eu não era ameaça pra nada. Total. Entende? Que a pessoa às vezes vai percebendo coisas... Que é um reflexo dela mesma, né, na Exatamente. outra, né? Normalmente, quando esse tipo de coisa acontece de um diretor implicar com alguém, às vezes é uma questão da própria pessoa, do próprio diretor que, sei lá, tem alguma coisa ali que ele se identifica ou ele vê e entra numa... Que aí é questão psicológica mesmo, né? Mas é bom falar que isso não são de bons diretores, né? Claro, com certeza. É bom só salientar isso, porque senão, de novo, a gente volta pro início da nossa conversa, né? Botar só na responsa do outro. Claro. Mas é importante isso que você tá abrindo também, porque eu acho que tudo que a gente tá falando tá se resumindo a empatia e inteligência emocional, né? Porque nessa questão da inteligência emocional, você vai sabendo dosar um pouco melhor essa coisa e dar flexibilidade, né? Para os tratos de trabalho. E aí, muitas vezes, né, a gente ouve, assim, principalmente nesse ambiente de teatro musical, puxando um pouco para os últimos trabalhos que eu tenho feito, de uma galera fala assim, mas por que só escolhem fulano para trabalhar? Por que estão fechando sempre o mesmo elenco? Porque, sabe, essas coisas que vão acontecendo que, em parte, existe... Você tá falando dos grandes musicais, né? Dos grandes musicais, sim. Os musicais, Broadway, enfim, que vem pro Brasil, que eu costumo trabalhar.
E aí, às vezes, os fãs ou pessoas que estão querendo entrar ficam assim, por que só escolhe as mesmas pessoas? Por que, né? E tal. E aí, estando dentro desses musicais e dos processos, muitas vezes você vai ver que é uma questão também de como se trabalhar, como não fechar portas. Né? É muito difícil você furar uma bolha, né? A gente vai falar aqui de qualquer nicho de interpretação, é difícil você furar uma bolha, porque você está passando por esse primeiro processo da equipe te dar uma chance para te conhecer melhor. E conhecer melhor o seu trato também, além do profissional que você é. Então, se você está num trabalho, você faz um bom trabalho, você entrega a técnica, você entrega o que o diretor quer, o que a produção precisa, né, o que o trabalho necessita de você, pô, maravilhoso. Se você entrega, além disso, um bom camarim, uma boa relação, uma relação justa, de sinceridade, né, entre as partes, estamos trabalhando juntos, estamos aqui para construir juntos. Eu não estou contra a produção, não estou contra a direção, não estou contra o meu colega, estamos coletivamente. Se tiver algum problema, fala assim, poxa, isso aqui não tá bacana, vamos conversar, vamos tentar alinhar, né? E aí você vê pessoas trabalhando muitas vezes. E já passei por experiências de que pessoas foram desligadas do processo e não trabalham mais. Aí você fica assim, por que a produção isso e aquilo? Não, às vezes foi o próprio ator ou a própria atriz que abriu esse espaço de não quero mais. E chega na realidade que a gente vive atual, porque uma produtora, por exemplo, se ela passa por isso uma vez, duas vezes, três vezes, ela não vai passar a quarta, entende? Ela não vai passar a quarta. Vai olhar a pessoa e falar assim, chama esse. Aquele que eu conheço, aquela que eu conheço. Aí começa a não ter mais teste, começa a não ter mais seleção de elenco, começa a não ter nada, porque aquelas pessoas vão trabalhar por segurança com aqueles que ela sabe que tem um mínimo trato, sabe que não vai ter 1000 questões, entrar muito trabalho para isso, porque a gente sabe o preço que a gente paga por abrir oportunidade, a gente no Teatro Mar. A gente sabe o preço que a gente paga por tentar buscar, objetivar muito diretamente, abrir oportunidade para diversas pessoas que não tem fácil, abrir seleção para teatro dramático, que não é nem um pouco comum, não tem, né? Não existe. A gente sabe o preço que a gente paga por abrir esse primeiro portal que é muito fechado, né? O quanto é difícil, o quanto que às vezes a gente tem que lidar com certas situações que são complexas, são chatas, são difíceis, mas que a gente lida com elas, entende como atravessar, como que a gente trabalha com aquilo, como é que a gente avança sobre aquilo, porque chega nessa realidade. Porque se você abre um processo, você tem que lidar com tudo isso, pessoa que tem um camarim terrível. Quando a gente fala camarim, gente, a gente está falando das relações, tá? Como é que você lida com seus objetos de cena, com seus figurinos, o trato com o outro. Com camareiro, com figurinista. Gente. Porque tem gente que assim, que chega no camarim, pega o figurino, amassa, joga no canto, pisa em cima, pega uma peruca, deixa toda embolada, jogada no canto. Tem pessoa que está no camarim, chega e começa a entrar em conflito, começa a querer brigar com as outras pessoas. Ah, porque o seu celular está tocando, está me desconcentrando, ou porque o seu perfume não me agrada, ou porque você está falando alto, ou porque você não está falando nada, ou porque você não está com uma roupa que eu acho que é direita para o trabalho, ou porque você chegou um minuto depois, ou porque você está chegando muito tempo antes. 1000 coisas, né? Tanto extremos, né? Tanto de um extremo de um lado como um extremo do outro. Quando a gente está falando de camarim, a gente está falando disso, tá? É disso que a gente está falando. E isso aí é o primordial. Em diversas conversas com outros líderes de grupos de teatro, diretores, fica muito evidente isso. Todo mundo é uníssono nisso. Todo mundo é uníssono. Todo mundo todo mundo, né, assim, entre aspas, né, assim, a grande maioria vai falar que é preferível você ter uma pessoa que saiba se relacionar, que seja bom na equipe, que saiba trabalhar bem e tem um nível de qualidade técnica. É melhor que você tenha uma pessoa que saiba se relacionar bem do que um outro que seja tecnicamente incrível, mas que não tem um trato, que vai entrar que vai criar conflitos e confusões. É preferível ser aquela pessoa que, mesmo que seja mediana tecnicamente, mas que é bom no trato, que sabe, vai correr atrás para se aprimorar vai tecnicamente. Buscar, do que aquele que é super talentoso, incrível, mas que, bicho, em 1 dia, 2 dias já vai entrar numa, em uma semana, aguenta. 1 mês, vai ser... É destrutivo. É preferível estar com essa pessoa que sabe o trato. É verdade. Sabe jogar o jogo, né? É verdade.
a gente está já entrando agora na parte de se produzir, de estar se relacionando, fazendo com a questão da produção, estando por trás das cortinas, por trás das coxias, dentro da realidade prática. Qual é o maior bônus, o maior benefício, prazer de se autoproduzir, na sua opinião? Eu acho que é aprender coisas novas. Para mim, essa questão de se autoproduzir tá sempre num lugar de eu descobrir novos talentos também, né? Novas possibilidades de ação. Eu acho que, para mim, particularmente, como eu comecei com 8 anos de idade, né, fazendo teatro, eu acho que eu fui crescendo falando assim, não, Fernanda atriz, me preparando para isso, Fernanda atriz. Quando eu percebi essa abertura de se autoproduzir e veio a Fernanda produtora, e em paralelo a Fernanda pedagoga, né, com as questões educacionais, existe um prazer muito grande de descobrir novas possibilidades do fazer artístico, né, para além de estar no palco. Eu gosto muito de produzir, eu acho uma delícia eu olhar um resultado de alguma coisa que eu trabalhei, que eu ajudei na luz, que seja, colocar o microfone aqui, ou não importa, receber as pessoas. Eu acho que, como fui trabalhando essa questão do coletivo, e a gente tem que pensar no coletivo, quando você se abre para isso, você encontra prazer em fazer arte, num geral, assim, num todo. Porque você vai deixando um pouco de lado essa questão do... eu quero só estar fazendo uma coisa específica, quero só estar no palco, quero só ter texto, música e tal. Não. Você vê um resultado final, dá um prazer tão grande, porque você fala assim, caramba, eu faço parte disso, eu construí isso junto, isso veio da minha cabeça, isso veio de um processo que nasceu de mim também, junto com você, junto com outros colegas, junto com a nossa equipe daqui, sabe? Então, acho que essa parte de estar nos bastidores, de se autoproduzir, tem para mim essa questão de um prazer em estar fazendo arte em lugares novos também, sabe? Eu acho que é isso, assim. Engraçado você falar isso, porque me lembrou de uma conversa também com um diretor de uma grande companhia de teatro do Rio de Janeiro, que ele sempre fala que os artistas que participam de trabalhos com ele, principalmente de companhia, são aqueles que querem, são aqueles que desejam se aplicar mais do que o óbvio. Aqueles que não querem ser só atores, eles querem ser atores, mas eles falam, olha, eu não vou ficar aqui para ser só ator. Ou eu vou ficar aqui atuando, mas eu também quero mexer com o cenário. Não, eu vou estar aqui, mas eu quero fazer produção. Eu quero, não é isso que eu desejo. Eu não quero ficar sendo só ator, eu quero estar no outro ponto. Eu desejo estar no figurino, eu quero estar junto na parte de cenário, eu quero estar junto na prospecção. Né? Ele falava que as pessoas que trabalham com ele, no geral, são assim. É muito difícil que não sejam assim. Para mim, Fê, o maior benefício, o prazer de se autoproduzir é fazer uma coisa que eu verdadeiramente acredito. Verdade. Porque em determinado momento eu comecei a perceber que o mercado draga a gente para uma mediocridade artística. Uhum. A gente começa a fazer coisas que são coisas que é o que dá para fazer. Que as pessoas vão levar a gente para coisas que sejam aquilo que dá para fazer para elas ganharem um dinheiro ali. Uhum. Entendo o processo, entendo o pensamento. E muitas vezes a gente tem que aceitar para ganhar um dinheiro também, né? Entendo o pensamento de mercado, a lógica de mercado, a lógica mercadológica. Ok, entendo. Mas o que a gente começou a perceber, eu comecei a perceber que o mercado, de forma geral, nos draga, nos puxa para a mediocridade artística. E aí você não pode fazer muito, porque se você está sendo convidado para atuar em um papel específico, para ser ator, é esse o teu espaço de trabalho. É esse o lugar de ação que você vai ter. Se você é chamado para ser figurinista, esse é o seu lugar de ação. Você não vai amplificar a produção, você vai fazer uma direção. Não tem isso. Porque já tem alguém que está assinando a direção, tem alguém que está assinando o cenário, tem alguém que está assinando o figurino, tem alguém que está assinando a produção, tem alguém que está assinando as várias outras áreas. E não cabe a você. Não. Não é espaço para você fazer isso. A não ser que seja seu amigo pessoal, que você pode falar, pô, cara, tal coisa, vai por lá, melhora isso aqui não tá legal, isso aqui tá ótimo, amplifica. Não é teu espaço. Então não tem área de ação.
entende? Não tem área de ação. E aí você começa a perceber que você é dragado por uma relação mercadológica que não põe a qualidade artística, ou o que quer que seja a qualidade que você queira, técnica, o que quer que seja, à frente. Então, para mim, o maior prazer de um artista se produzir é fazer alguma coisa em que ele realmente acredite. Uhum. E aí ele vai encontrar as dificuldades e os obstáculos, para puxar um pouquinho aqui Stanislavski, né? É pegar os obstáculos que são próprios daquele caminho que está sendo buscado, né? Porque é isso, se você quiser ser super mercadológico, super do entretenimento rápido, né, veloz, você vai ter as dificuldades que são próprias desse universo. Se você quiser pegar uma área mais densa, mais robusta, você vai ter as dificuldades dessa área densa e robusta, né? Então, para mim, esse é o grande benefício. O benefício, o prazer é você fazer alguma coisa em que você acredite verdadeiramente. É verdade. Muitas vezes a gente está ali no trabalho e a gente se sente aprisionado, né? E aí rola uma frustração também nesse lugar, né? De você falar assim, poxa, eu propus uma coisa que eu acredito, que eu acho que é interessante, sei lá, numa cena particular já aconteceu. A gente já teve essa ideia, né? Você ajudando a preparar em algumas coisas que eu fui fazer fora daqui do Teatro do Mar, e da gente conversar e rolar uma frustração, tipo assim, poxa, mas essa proposta que eu acredito tanto para esse meu solo, ou para essa minha cena, e o diretor não ter essa visão. Ele tá numa visão mais mercadológica, mais fechada, mais quadrada de que precisa atender a uma necessidade específica de mercado dele. E pra gente que quer construir e que gosta de construir, rola realmente essa frustração muito grande, né? E de várias vezes você fala pra mim, Fê, o que você pode fazer? Né? O que está dentro do seu escopo? O que você pode fazer dentro dessa realidade de mercado? Que vai dando outras propostas que também te satisfaçam artisticamente, que você se sinta contemplado artisticamente. E nem sempre a gente consegue. Né? E é importante falar o quê? Nessa situação que você está trazendo, é isso, o diretor tem uma outra visão. Ok? Entende-se. E quando o diretor não tem nenhuma. não tem incapacitado tecnicamente. Nossa, é terrível. Acontece, nem um pouco raro de acontecer, né? Você estava num projeto que aquela pessoa que está dirigindo, ela não entende nada de interpretação, não entende nada de teatro, mas o que quer que seja, é amigo, conhecido, está naquela produção durante muitos anos, já está numa oportunidade, o que quer que seja. Ou empresário, que acontece muito. O empresário não é artista e fala assim, porque eu tenho uma ideia do que isso aqui é, que eu acho bonito. Mas não consegue transformar isso, né? E confunde-se diretor empresarial com diretor artístico. Opa, né? muito. Porque o diretor empresarial é aquele que vai tomar determinada quantidade de decisões na direção de realização do seu projeto em produto ou serviço. Uhum. Né? O diretor artístico não é o que vai tomar esse conjunto de decisões para a criação de um produto, mas aquele que vai conduzir variáveis subjetivas na direção de uma obra artística, que também toca de modo subjetivo ao outro. Então, quando a gente pega um empresário, por exemplo, está citando, né, ele vai lidar com a coisa com uma cabeça empresarial. Sim. Né? Etapas para a construção imagética. Porque eu imagino esse negócio, eu quero que seja assim, porque eu estou imaginando assim, porque eu quero assim. Ou seja, eu quero que o produto seja amarelo, tenha gosto de queijo e por isso a textura um pouquinho mais árida, com a cor amarela, obviamente, a embalagem arredondada. Então, é isso que eu quero. Percebe? Ele vai fazer o mesmo processo mental com a obra artística. Não, eu quero que você ande para cá, que você fique aqui, porque eu quero botar uma luz em você, você vai brilhar aqui, porque eu quero uma coisa bonita, figurinista, eu quero uma roupa bonita. Mas espera aí. Ela parou no meio do palco por quê? Porque ela não está sofrendo, estou inventando agora, tá? Uhum. Ela não está sofrendo? Tá. Mas ela não está envergonhada porque ela sofre? Tá. Mas ela não está reclusa porque ela não tem coragem de botar o pé na rua? Tá. Mas ela não é uma personalidade, a própria personalidade dela não é uma personalidade, os vetores são para dentro em vez de ser para fora? É. Por que então que ela está andando pro meio do palco, ficando no meio da cena, na boca de cena com uma luz nela para aparecer, se está acontecendo aberto, isso tudo, peito aberto? Porque a minha concepção é essa. Tudo bem, percebe?
É o imagético que se tem, esse mental de um jeitão que vem de um outro universo que não é o universo da obra. Você pode até falar, não, tudo bem, mas está mostrando as camadas internas, mas não é isso, né? De modo simplista mesmo. Então, como que a gente lida com isso? Lida, tem que aceitar. Difícil. Difícil, mas é importante saber uma coisa. Você, nesse exemplo específico, não é o diretor. Exatamente. Você não é a diretora. Exatamente. Podem estar te pedindo para fazer uma coisa muito ruim? Podem. Essa coisa de que a gente vê o tempo inteiro de cruzar. Pelo amor de Santo Cristo isso, né? Cruzar pra quê, meu Deus? Quem cruza é passarinho. Quem que tá ficar cruzando no palco, né? Cruza pra quê, meu Deus do céu? Coisa esquisita isso, que mania, que troço. Meu Deus do céu, não aceito, gente. Desculpa, não, a gente não. Desculpa não rola. Quem cruza. Não rola. Não. Não faz nenhum sentido isso em nenhuma estética artística nenhuma. Zero. É só um truque esquisito que ficou. Pra movimentar, sei lá. Pra criar. criar. Enfim, próximo a gente fala sobre o porquê, o motivo disso. Tem uma aula que a gente dá nisso, né? Por que fazem isso, de onde vem, pra onde vai, por que isso é realizado desse modo, né? Mas vão te pedir para fazer. E aí é importante saber, você não é a diretora, você não é o diretor. Você é o artista que está em cena. E aí você vai tentar negociar, mas a palavra final é do diretor que dirige. Exatamente. É a direção desse carro, desse ônibus. É essa pessoa que dá essa direção. Se você não gosta, você pode escolher sair do projeto, você pode escolher falar que não vai fazer, não sei, não indicaria você fazer isso, né? Falar que não vai fazer. Por 1000 motivos. O máximo que dá para fazer, pelo menos com a experiência que eu tive nas conversas, as suas condições, principalmente para mim, foi o que eu consigo fazer dentro do que o diretor está me pedindo com as ferramentas que eu tenho. Né? E não ficar assim, porque ele tá errado, que não sei o quê. Nossa, porque é essa vontade que dá. Você fala assim, não, porque ele não sabe, porque... Não, aí você tá se colocando num lugar acima de alguém. E a arte não é sobre isso também, né? Não existe uma arte que, essa aqui é melhor. Não, depende do que a pessoa tá querendo, entendeu? Aquilo atende a uma coisa e outro atende a outra. Existe o que você acredita e o que o outro acredita. Então, se você tá trabalhando com alguém que acredita em algo diferente de você e você se propôs a fazer aquele projeto, o que dentro do que eu acredito eu consigo contribuir para aquilo que aquele diretor está precisando agora. Né? Porque muitas vezes, uma coisa que eu aprendi com o Pedro aqui também no Teatro do Mar, é que muitas vezes o diretor ele tem uma ideia, mas ele não sabe o que quer. Estes diretores, né? A gente não está falando de pessoas que são formadas e que têm um trabalho. Estou falando dessas pessoas empresários, principalmente, né? Vamos colocar aqui. Não são empresários, né? Com pessoas que não buscam entendem a direção de forma jogo. Pedagógica do jogo. Exato. De realmente fazer uma direção verdadeiramente artística. Mas muitas vezes esse diretor não sabe o que ele quer. Ele fala assim, eu quero isso, que tá na ideia mental dele, né, gente? Quem faz teatro, quem é ator, sabe que, cara, quase na maioria das vezes o que você pensa, executa é outra coisa. A ideia é uma coisa, a execução é outra e vai te conduzir para outro lugar. Você parte de um lugar, enfim, né? Então, às vezes, esse diretor não sabe o que ele quer. E aí, você muitas vezes tem que pegar o que esse diretor está falando, trazer a sua ferramenta para entregar o que ele precisa. O que ele verdadeiramente quer. Às vezes ele tá te falando uma coisa, vai falar, pô, esse negócio é ruim. Tá bom, como artista, como atriz, como ator, consigo usar as ferramentas que eu tenho para entregar o que ele precisa com uma qualidade que eu também acredito. Putz. E mesmo muitas vezes, é importante falar que algumas vezes vai acontecer uma grande frustração porque você entende qual é um caminho que pode ser mais agradável, mas ele vai fazer uma outra escolha. E aí a gente precisa ter muita humildade de saber que esse não é um processo decisório que cabe a você. Exatamente. Você sabe, né? Teve uma experiência, para mim, muito, muito evidente, que eu estava num projeto que quem estava dirigindo era uma pessoa que nunca fez um curso de teatro na vida. Não fez um curso. Uma pessoa que fazia teatro ali naquela equipe, vamos colocar assim, durante muitos anos, desde novinho, estava naquela equipe, ficou ali e estava dirigindo. Ele nunca fez um curso livre, nunca fez nada, e estava ali dirigindo. E estava tendo escolhas terríveis, muito equivocadas. Pessoas que eu tenho muito carinho até por essa pessoa também que estava dirigindo, tenho muito carinho por essa pessoa. Pessoal, né? E em determinado momento eu falei, cara, isso tá muito fraco,
tecnicamente, isso não tem que tirar daqui. Eu falei, vou propor coisas. Peguei outra atriz, fiz propostas, né? Não tipo assim, eu acho que tem que ser assim. Não, vou propor uma coisa, vê se você gosta, vê se te atende, vê. E elaborei super propostas que cabiam, fiz 2 possibilidades, na verdade 3 possibilidades diferentes para uma cena. A outra atriz amou, adorou, falou, nossa, faz muito sentido, agora a cena tem um sentido, eu entendo melhor e tal. A gente fez e a pessoa ficou, hoje eu posso falar assim, já tem vários anos, isso já, muitos anos na verdade, a pessoa ela ficou muito insegura com essa relação de proposta. Ela olhou aquilo, entendeu que aquilo deu medo nela, enfim, que quer que seja, e negou tudo. E pediu pra... Ficou naquela zona de conforto do que... pediu pra fazer aquele troço, ficar que nem um dois de pau na beira do palco pra querer ficar falando, sabe assim? Que nem um soldadinho de chumbo na frente, virado pra falar coisas. Tudo bem. O que eu fiz? Humildade. Entender que você não é o diretor. Sim. Fiquei na posição que ele queria, no lugar que ele queria, sim. Só que aí eu tive que buscar outra, tive que ir lá no behaviorismo da palavra, fazer um trabalho que vem lá do teatro, o teatro da palavra, para compreender. Junto com isso, peguei umas coisinhas ali do Grotowski de ação psicofísica para poder realizar uma qualidade melhor dentro daquela estrutura completamente viciada, horrível, travada, sem sentido, para fazer o melhor que eu podia naquele projeto. Claro, logo depois eu não fiz mais projetos com essa equipe, com essa pessoa. Aí eu me ausentei. Que também é uma escolha, né? Uma escolha artística. Não atende. Mas eu busquei tudo que eu pude buscar, com muita humildade. Em nenhum momento eu falei que ele era incapaz, que a pessoa não tinha... Não, em nenhum momento. Isso não cabia a mim, porque seria até um equívoco da minha parte. Lógico. Talvez tecnicamente poderia ser outros caminhos, sim, com toda certeza. Mas não cabia a mim. Eu estava ali como ator para realizar um projeto, fiz o melhor que eu pude dentro das estruturas que me eram solicitadas. E respeitando as hierarquias e os lugares de cada um, né? Isso aí. Mesmo com as frustrações todas, é o que tem que ser feito. Mesmo com as frustrações todas. Para o coletivo poder funcionar, né? É isso. Eu acho que tem essa questão de você ir respeitando os lugares de trabalho de cada um, né? Porque senão fica sempre um querendo meter o bedelho no trabalho do outro. E uma coisa é você trabalhar em conjunto com alguém e outra coisa é você querer meter o bedelho no trabalho de alguém, né? De você querer dizer o que o outro tem que fazer. Não, porque está dirigindo errado. Tá bom, essa é a minha opinião. Vou guardar pra mim. Né? Até porque você não sabe por que a pessoa está buscando aquela direção, né? Exato. Tem um caso maravilhoso do Paulo Outram e outro da Marília Pera. Um diretor chamou o Paulo Outram, um diretor mais novo chamou o Paulo Outram para um filme, e o Paulo Outram como ator, e esse diretor mais novo, né, obviamente dirigindo o filme. E Paulo Outram já era o grande Paulo Outram, já era essa entidade que foi e é Paulo Outram, né? Porque tá o registro todo aí, né? E ele tinha uma concepção cênica que eu digo, do mise-en-scène visual da coisa, pro filme. E aí ele falou pro Paulo Outram, só que era uma escolha bastante ousada, sabe? E aí ele falou pro Paulo Outram, e o Paulo Outram falou, não vou fazer. Não vou realizar. Isso não vejo sentido, não vejo motivo de ser assim, essa cena não é assim. E aí o diretor estava lidando com o grande Paulo Outram, primeiro você escuta. Se ele fala que não faz sentido, você escuta e fala, será que não tem sentido mesmo? Existe isso na vida também, né? Se Fernanda Montenegro chegar pra você e falar assim, eu tenho muita certeza do que eu quero, e a Fernandona vira e fala, isso aqui melhor assim. Eu falo assim, deixa eu entender por que é melhor assim, né? Deixa eu ver o que ela tá vendo que eu não tô vendo, né? Exatamente. Aí trabalhar em conjunto também tudo bem, né? E nesse caso, o diretor ele tinha muita clareza da proposta dele, muita confiança. Então ele falou, como é que eu conduzo isso para evidenciar para esse grande ator essa proposta? Então teve um dia que o Paulo Outram não pôde ir, porque passou um pouco mal e tal, e aí ele chamou os outros atores e realizou aquela proposta como ele imaginava, como ele acredita, de que caminho que ele estava indo, por que esteticamente, na construção imagética, por que aquilo estava sendo feito daquele modo. E ele foi e construiu aquela cena. Gravou.
E no dia seguinte o Paulo Otran estava lá, bem de saúde, melhorzinho um pouco, já estava lá trabalhando. Ele, Paulo, deixa eu te mostrar uma coisa, porque aquela proposta que eu conversei com você, então é porque a minha ideia é essa, olha. Aí mostrou pro Paulo, o Paulo entendeu aquilo e falou, eu acho que pode dar certo. E realizou. Então, assim, trabalhar com subjetivo tem esses elementos, né? Você estava com o grande Paulo Otran, mas se você tem confiança, você vai entender, compreender como é que você consegue caminhar. E poderia chegar o Paulo Otran e falar, não quero. E mais uma vez a inteligência emocional desse diretor de realmente ser inteligente, não tem outra palavra, de entender que existe alguém na sua equipe que, de certa forma, hierarquicamente, está no lugar em que o diretor, né, conduz, o ator vai realizar, mas aquela pessoa tem muita experiência, né? Então esse diretor sabiamente ouviu, ponderou, trabalhou em conjunto com esse ator, confiou, falou assim, não, o que você tá falando não é legal. Até porque é mais do que experiência, a gente tá falando de um ícone, né? Exatamente. Paulo Otran, Fernanda Montenegro, a gente tá falando de ícones que a sua fama são diretamente ligados à sua qualidade. Exatamente. É o grande reconhecimento, né? Exatamente. Não é qualquer pessoa que tá chegando ali e vai entrar numa de, não vou fazer. Então, muito obrigada. Adiós. Vem o próximo, sabe? Essa maleabilidade também, no caso desse diretor, de entender aquela importância daquela figura e de saber conduzir de forma, uma inteligência emocional incrível, né? Fê, maior dificuldade, ônus de você se produzir, realizar o artista que está envolvido? Maior ônus e dificuldade? A responsabilidade, eu acho. Uma responsabilidade de se julgar, sabe? Tipo assim, eu fiz isso, se eu não fui bem, de certa forma, a responsa é minha. Eu tô botando o meu no jogo, sabe? Eu acho que tem esse lugar, assim, de se autoproduzir, de você, cara, vou botar minha cara a tapa, vou mostrar o que eu acredito e talvez ir bem ou não, sabe? Então, acho que esse lugar de, como é que vai ser? Quando você tá trabalhando pra alguém, se aquele produto ele não desenvolveu tão bem, você se exime um pouquinho, eu acho, entendeu? Dessa relação, assim. Você fala assim, trabalhei ali, o outro não fez. Você não leva o problema pra casa, Você não leva o problema pra casa, exatamente. Quando você está produzindo, você tem que pensar em tudo, o que pode dar certo, o que pode dar errado, quais são os cenários, né? Quais são as possibilidades de ação, de reação, de feitura, de resultado. E aí você não dorme direito, né? Quando você tá ali realizando, você tem preocupações de realizar um trabalho bem. Mas não essa... Eu tô usando a responsabilidade, não sei nem se é essa palavra, mas desse lugar de assumir. Tipo assim, pegar para si a responsa, mais uma vez, de resolver coisas, sabe? Você, quando tá como ator fazendo pra alguém, você não pensa nada. Fala assim, deu um problema aqui, produção. Toma aqui. Eu tô com esse negócio aqui, viu? Ó, eu posso te ajudar dessa forma, mas não tá na tua autonomia como ator resolver problemas, sabe? Pensar em cenários, preparar a plateia, ou a relação com o patrocínio, ou qualquer coisa que seja. Você está ali para realizar. Então, você está sendo contratado para um serviço também, sabe? Eu acho que tem isso. Então, na produção, para mim, é esse jogo de... Sabe? Que parece que é um grande malabarismo para não deixar cair um pininho, entendeu? Acho que é isso. E saber que pininhos vão cair. Vão cair. Assim, tá aqui, ó, beleza, caiu. É aquela imagem do circo, né, de rodar os pratinhos, sabendo que alguns pratos vão cair, vão quebrar. E você tem que pegar outro prato e colocar ali na hora, porque vai dar problema no processo, vai dar problema no resultado, vai dar problema no material, em matéria-prima. Alguma coisa vai desencaixar, porque é natural que assim seja, né? É natural que assim seja quando você está realizando esse projeto. É interessante você falar isso, né? Porque quando você está como um contratado para fazer um serviço, você tem responsabilidade sobre o serviço. Exatamente. Aquilo que compete a você, né? Quando você está liderando, quando você está produzindo, quando você está criando, você tem uma certa responsabilidade, você tem uma visão
uma responsa, que nem você falou, sobre o todo. Não é de uma coisa, né? Então as responsabilidades vão cair sobre você dos erros, dos equívocos, de um problema que possa acontecer, de um resultado que alguém espera que seja de um modo, mas acontece de outro, que é o que é possível, né? Diversos elementos que vão recair sobre quem está puxando o bonde, né? E o quanto também é um eterno aprendizado, né? Você fez uma coisa, tipo assim, poxa, não saiu como eu tinha planejado. Beleza, como é que eu posso aprimorar para o próximo passo, né? Como é que eu posso aprimorar para o próximo? Então, é sempre um processo de aprimoramento, como também a interpretação, né? Então, acho que o ânus é isso, assim, essa grande ansiedade também que dá, né? Rola um processo de ansiedade, pelo menos para mim, né? Um processo meio ansioso de, caramba, tenho que dar conta disso, e um processo de organização muito grande também, né? Para conseguir dar conta de tudo. E trabalho em equipe. Não dá para fazer sozinho. Não tem como, né? Não tem como. Mesmo quando se você for fazer um monólogo, não vai rolar um monólogo se não tiver alguém para lidar com as luzes, para fazer o som, para fazer bilheteria, para fazer a entrada do público. Não tem como você fazer isso tudo sozinho. Sozinho. Você pode até fazer um certo esquema que você mas liga as luzes e tal, mas a verdade é que acaba ficando muito meio capenga. específico, né? Sim, demais, né? Você vai botar as luzes, mas não dá, né? Então você vai trabalhar com essa relação entre expectativa e resultado, né? E eu acho também nessa coisa de se você não divide, você tem que assumir mais de uma função. Aí quando a gente está falando entre produzir e atuar, cara, você tem que ter um emocional muito bom e uma cabeça, um treinamento que eu acho muito difícil para conseguir separar o produtor do ator, cara. Aí você tá produzindo e fala assim, não, aqui eu tô produzindo, porque aí quando subiu no palco, cara, eu não posso estar mais com a cabeça de produtor, eu tenho que estar com a cabeça de ator. Então também é um processo muito difícil de você dividir essas funções todas, né? Então, se você tem... Não estou falando de uma equipe grande, mas tem mais uma pessoa para te ajudar, você tem umas 2 pessoas, né? Para quem está querendo se produzir, se autoproduzir sozinho, né, gente? Então, não é impossível, você tem que ter uma equipe grande. Não é verdade. Mas você ter o outro, você ter com quem trocar, você ter com quem dividir, você ter um bate e volta, né? Porque senão é você com você mesmo, sozinho, sabe? Então, na troca do outro... Com o outro, você acaba deixando tudo muito mais rico também, né? Com as contribuições. Vitor Hugo fala que na existência do outro é possível que haja vida, exista vida. Quando sozinho é a percepção da morte, né? Então, a existência do outro torna a vida possível, né? E a ausência de um outro torna ela... impraticável, vamos colocar assim, né? Fê, estamos chegando nos nossos últimos momentos aqui desse programa de hoje, que é essa primeira abertura. Quer complementar alguma coisa, falar mais algo, trazer alguma coisa para esse encerramento? Eu acho que eu falaria para as pessoas que estão assistindo a gente, para quem já acompanha a gente, para quem está começando, conhecendo a gente agora. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Arte em Você, ao Teatro do Mar, a nossa casa. Nós estamos sempre buscando criar projetos em que nós construímos pontes com você e com todos nós, entre todos nós, né? O Teatro do Mar, ele vem nesse lugar de abrir pontes e fazer conexões com as pessoas, né? A gente dividir aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vem desenvolvendo, para a gente não guardar só para si, né? Como a arte é o coletivo, a gente está sempre buscando essa divisão e ter essa troca com vocês também, sabe? A gente quer ouvir vocês, a gente quer a participação de vocês também. Esse programa não é feito para o Pedro e para a Fernanda, não é feito para os integrantes do Teatro do Mar. Esse é um programa feito para todos nós, artistas, amantes das artes, pessoas que querem ter um lugar onde elas se reconheçam, onde elas sintam-se à vontade e onde a gente perceba que nós não somos diferentes assim, sabe? Nós somos muito mais parecidos do que distantes,
né? Cada um com o seu brilho, suas especificidades, suas pesquisas, seus desenvolvimentos artísticos, né? A gente não está aqui para dizer que uma arte é melhor que a outra, né? A gente não está nesse lugar. A gente vai falar sobre aquilo que a gente acredita muito respeitosamente em relação àquilo que você acredita. Então, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso primeiro Arte em Você Simpósio do Amor. E estejam com a gente. Ouçam, compartilhem também, né, com outros artistas, para quem está começando. A gente precisa se criar essas pontes mesmo, sabe, gente? Principalmente pós-pandemia, a gente precisa se alimentar uns aos outros, a gente precisa desse movimento de união e conexão artística. Então, estamos todos aqui por vocês também. Belíssimo encerramento, senhoras e senhores. Como a Fê falou, segue aí. Se você tiver num player de áudio apenas ouvindo a nossa voz, Olá. Você vai ver que tem aí um ícone para seguir aí o podcast, né? Que são nos players de podcast. Se você estiver vendo pelo YouTube, ouvindo e vendo, clica em seguir a gente, se inscrever no canal, curte esse vídeo para ajudar a gente a ter esse entendimento. Se você gosta, o que você está achando, como é que você está percebendo o conteúdo, as falas. Vamos junto. Mas a Fê já falou isso muito melhor do que eu poderia falar. Então, vamos junto. Tá bom? Algo mais, Fê? É isso. Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima e nos vemos já em breve. Acompanha a gente. Núcleo Teatro do Mar no Instagram. Núcleo Teatro do Mar. Quer falar com a gente por e-mail? teatrodomar@teatrodomar.com.br. Mais alguma coisa, tecnicamente? Temos os cortes também, né? Do Arte em Você. Arte. Em você. No nosso Instagram, que vão ter os cortes de todos os programas lá pra você também, especificamente. E alguns cortes também no Núcleo Teatro do Mar no Instagram. Segue os dois. Na dúvida, segue os dois, gente. Isso aí. Está bem? Está bem? Então está bem. Até a próxima. Tchau, tchau.